Olá, boa tarde. Começa agora o Gazeta News desta quinta-feira, 28 de julho de 2011. O jovem atropelado na Vila Madalena no último sábado está em estado gravíssimo. O carro que atingiu o rapaz já tinha recebido 26 multas, 10 delas por excesso de velocidade entre dezembro do ano passado e maio deste ano. O acidente foi registrado por câmeras de segurança de um prédio na rua Natingui, na Vila Madalena. O rapaz aparece atravessando a rua na faixa de pedestres e seguindo pela calçada, quando a Land Rover passa em alta velocidade e o atinge. O acidente foi tão violento que um poste foi arrancado da calçada pelo carro, dirigido pela nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira, de 28 anos. O veículo pertencia ao namorado dela, o engenheiro Roberto de Souza Lima. O administrador Vitor Gurmã, de 24 anos, havia deixado o carro em casa e voltava a pé após sair de uma festa. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a motorista apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ela fez outros exames no Instituto Médico Legal que ainda não estão prontos. O laudo que vai atestar a velocidade do carro deve sair em 15 dias. A motorista Gabriela Guerreiro deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias. De olho no prato, pesquisa do IBGE revela que a alimentação do brasileiro tem baixo teor nutritivo. Mais de 50% da população abusa do sal e do açúcar e menos de 10% segue as recomendações do Ministério da Saúde de comer pelo menos 400 gramas diários de frutas, verduras e legumes. Quem tem a alimentação mais rica em gorduras saturadas e mais pobre em fibras e nutrientes são os adolescentes. Quem ingere mais calorias e colesterol são os homens, que ultrapassam o consumo calórico diário médio do brasileiro, que é de 2.044 calorias. Segundo os pesquisadores, em geral, a boa combinação arroz e feijão vem acompanhada de um alimento muito calórico e de baixo teor nutritivo. O alimento que está no topo da lista dos mais consumidos dos 34 mil moradores dos 13 mil domicílios consultados em todo o país é o café, seguido pelo feijão. 3 milhões de brasileiros têm hepatite. O cálculo foi realizado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A organização marcou para hoje, dia 28 de julho, como o primeiro dia mundial de luta contra as hepatites virais. Segundo a OMS, cerca de 1/3 da população mundial, 2 bilhões de pessoas no mundo, tem hepatite. No entanto, poucos recebem tratamento adequado. No Brasil, 30 mil são tratados, o que representa apenas 1% dos infectados. Isso acontece principalmente porque os sintomas começam a aparecer quando a doença já está em estágio avançado. Por isso, se recomenda que as pessoas que tiveram relações sexuais sem proteção, fizeram transfusão de sangue antes de 1993, compartilharam seringas, fizeram manicure, colocaram piercing ou fizeram alguma tatuagem sem esterilização adequada, devem fazer o teste. A hepatite é uma inflamação do fígado, mas existem vários tipos. Os mais conhecidos são os A, B e C, que são causadas por um vírus. Os casos de hepatite A e C caíram no país. No entanto, os números do tipo B cresceram mais de 30 vezes entre 1999 e 2009. Por conta disso, o Ministério da Saúde ampliou a idade limite da vacina gratuita de 19 para 24 anos. Em 2012, o limite será ampliado novamente para 29 anos. Polícia peruana encontra corpos de 2 brasileiros em uma estrada de terra próxima à Cordilheira dos Andes. Os mineiros Mário Bittencourt e Mário Guedes, ambos funcionários da empresa Leme Engenharia, estavam desaparecidos desde segunda-feira. Eles faziam levantamento de campo para a construção da hidroelétrica Vera Cruz. Os corpos foram encontrados sem sinais de violência. A causa da morte ainda é desconhecida, mas a suspeita é de hipotermia. Um diplomata do Itamaraty está no Peru acompanhando o trabalho dos médicos legistas e ajudando na liberação dos corpos. E veja a seguir, o cantor Bob McFerrin faz show hoje em São Paulo.